Caros irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Começar nossa 31ª aula. Depois dessa teremos mais 3. Iremos até o primeiro domingo de dezembro. E aí entraremos em recesso até a reabertura. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor constrói para nós de graça, de estarmos juntos como irmãos em Cristo, na presença do Senhor, sob a direção do Teu Espírito, com a Tua palavra viva, eficaz, aberta, para nos expormos a ela, Senhor, sermos confrontados, aperfeiçoados, corrigidos e consolados pela palavra do Senhor. Fazemos isso com muita gratidão, com muita confiança no nosso coração, porque o Senhor é o princípio de tudo, e tudo vai para Ti, e nós também iremos para Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, confiando na Sua direção. Oramos por nós, oramos por todos aqueles que hoje estão com a palavra aberta, buscando o Senhor, buscando compreensão. Oramos com confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a esperança desde o início do ano. Estudamos durante quase todo o primeiro semestre a esperança no Antigo Testamento. No segundo semestre começamos a estudar a esperança no Novo Testamento. E desde as últimas aulas estamos estudando especificamente alguns tópicos, alguns assuntos que constituem nossa esperança. Com isso estamos querendo dizer que a esperança tem um conteúdo, ela tem uma substância. Ela não é uma esperança vaga, apenas baseada em otimismo, em pensamento positivo, né? Mas que quando nós olhamos para o passado, nós fazemos memória da nossa fé, memória dos atos do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus revelado na história concreta da humanidade. E quando olhamos para o futuro, também vamos de peito aberto, com alegria, com confiança, sem medo do futuro, porque nosso Deus também tratou com o nosso futuro. Esta é a razão da nossa esperança. O primeiro versículo que eu li neste curso, lá em fevereiro ou março, não me lembro, foi Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, acho que versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nisso se resume a nossa esperança. Temos um testemunho de Cristo no nosso passado, a cruz de Cristo. É memória, já aconteceu, né? E temos a chamada de Cristo, um Cristo que vai adiante de nós, como dizem em Hebreus. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, né? E que do tempo, do futuro, nos chama. E pelo amor dele, nós vamos a ele sem medo no nosso coração, como diz aquele cântico que também cantamos aqui, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, eu vou para o amanhã sem medo. Bom, estudamos alguns temas da nossa esperança e estamos então hoje terminando o assunto do juízo final. Eu comecei dizendo, né, 2 aulas atrás, por que é que o juízo final não é para nós um terror, mas é uma esperança, né? Porque ele é a garantia final de que a justiça prevalecerá. E diante de Deus, da justiça de Deus, nenhum de nós teria a menor chance, porque Deus é justo e nós não somos. Porém, Ele próprio se tornou para nós a nossa própria justiça. Deixe-me começar aqui lendo um versículo que talvez nos ajude. Ele é para nós a própria justiça. Eu terminei, acho que a última aula, citando esse versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, quando ele fala assim: vós sois dele, de Deus,
em Cristo Jesus, o qual Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Cristo se tornou para nós a nossa própria justiça. Nós não temos justiça, não somos justos por nossa própria índole e natureza, porém fomos feitos justos. Isso é o que significa a palavra justificação. A palavra justificação significa justo fazer, né? Justo falsificação, justo fazer, fazer justo, né? Por isso nós podemos encarar o juízo final com esperança. É claro que este mesmo tema é um tema de terror para aqueles que terão que se deparar com o justo e prestar contas, né? Então o Evangelho nos mostra que o fato de Deus ser justo e ao mesmo tempo justificador, como está escrito em Romanos, também está aí na folha, Romanos, o autor que nós estamos seguindo, né, o Einstein, ele faz uma relação entre justiça de Deus, juízo final e justificação do homem. Então Deus é justo, o ser humano que crê em Deus é justificado. No versículo, deixa eu ver, justo e justificador, capítulo 2. Pois é, está errado. Eu anotei errado a referência. É o 3 a 5. 3 a 5. Isso. Não, mas onde fala justo e justificador, desculpem, é o 3:26. Está tudo errado. Está tudo errado, é 3:26. Quando ele fala da justificação, ele fala, por exemplo, olha lá no versículo 20: ninguém será justificado diante dele por obedecer à lei. Depois ele fala, versículo 23, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados, feitos justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador. Esse é um milagre, né? Nós estamos falando da história da humanidade, né, que vai se deparar com um evento chamado juízo final, né? É interessante que a Bíblia não fala em juízo final. Nós é que chamamos de final porque é o último e definitivo, né? Porém, há um outro evento na história antes desse, né, em que Deus manifestou já a sua justiça. E ao manifestar sua justiça, não condenou, né? Não condenou, porém salvou e transformou esses em justos. Então, Romanos capítulo 3 é um texto extremamente denso, né? Porque cada palavra aqui é carregada de significado teológico, né, para a nossa fé. Diz que Deus se tornou em Jesus Cristo justo, porque ele não se tornou indiferente ao pecado. Deus não fez assim, quer saber? Deixa para lá. Tá? Para nós é um deixa para lá, para ele não. Tá? Porque ele levou em conta, ele não é indiferente à injustiça.
A injustiça foi punida, foi executada, porém nele mesmo. Ele tem liberdade para fazer isso, né? Ele teve e tem liberdade para fazer isso. Com isto, ele manifesta sua justiça, seu juízo, porque isso aqui é um juízo. Jesus Cristo foi julgado por substituição, né? E ao mesmo tempo, ao invés de salvou aqui, vou usar o termo justificou, né? Para colocar aqui os três termos, né? Justificou. Essa terminação aqui não tem nada a ver com o verbo ficar, né? Mas com o verbo fazer, né? É justifacere, fazer justo, né? Então esse é o grande milagre, né? Que antecede para nós, os que cremos, o tema do juízo final, e por isso o juízo final é uma pauta, né? Um tema da nossa esperança, né? Por isso podemos ir para a frente, ir para o futuro sem medo. Por quê? Porque o próprio Deus justo, e a justiça de Deus deveria nos encher de terror, não nos enche de terror, mas de esperança. Por quê? Porque ele já executou o juízo, e a justiça de Cristo, os méritos de Cristo são distribuídos graciosamente, como ele diz aqui, né? Por sua graça, versículo 24, justificados gratuitamente por sua graça. É uma redundância, né? Gratuitamente por sua graça, porque não há palavras suficientes para descrever quão gratuito é o perdão de Deus e transformar homens pecadores, mulheres pecadoras, em justos e justas, né? Então esse é um tema que o autor que nós estamos seguindo coloca aqui como sendo o grande significado teológico do juízo final. O juízo é necessário para falar que Deus é justo, que não haverá em hipótese alguma indiferença da parte de Deus. O contrário de justo é indiferente. Tanto faz se é bom ou mal. No final, tudo dará certo, né? Tanto faz, né? Se esse aqui pega a senhorinha pelo braço e ajuda a atravessar a rua, e esse aqui corta o pescoço da senhorinha, tanto faz. No final, tudo dará no mesmo, né? Tudo dará no mesmo. Os bons atos de amor e os maus atos de ódio ou de indiferença, tudo dará no mesmo. A justiça de Deus está aí na história e no nosso coração afirmando: não, haverá diferença entre justo e injusto, entre amor e ódio, entre amor e indiferença. O sacrifício de Cristo é a prova cabal disso. Porque o sacrifício de Cristo demonstra que Deus não é indiferente ao pecado, né? O sacrifício de Cristo só pode ser compreendido e assimilado, se posso dizer assim, em face da justiça de Deus. Do contrário, a morte de Cristo seria o mais bárbaro evento, né? A cruz de Cristo, que nós cantamos e falamos, teria sido algo bárbaro, algo repulsivo, se não estivesse conduzida ou marcada pela justiça de Deus. Um Deus que mata seu próprio filho é um horror, né? Existem muitos teólogos, né, que rejeitam totalmente essa possibilidade de que Jesus morreu para o nosso perdão, né? Porque não podem compreender que a morte cruenta de Jesus seja um ato de amor. Então a cruz de Cristo continua sendo um escândalo, né? Uma loucura, porém, como disse o apóstolo Paulo, né, somos salvos por essa loucura de Deus, né? Que a cruz de Cristo mostra a justiça de Deus, mostra o amor de Deus, né? Mostra o amor de Deus e mostra como ele encara a injustiça, né? Como o justo encara a injustiça. Um outro ponto que ele coloca aí, que eu acho muito interessante,
é que nós temos noção de justiça. E que nós, às vezes, usamos essa nossa noção para julgar, quer dizer, nós usamos sempre, né, essa noção para julgar, às vezes usamos a nossa noção de justiça para julgar o próprio Deus. É muito comum, né, que pessoas, e até nós mesmos, às vezes entremos em crise com os critérios da justiça de Deus. Deus não é justo. Como ele pode fazer essa ou aquela coisa, né? Então nós atribuímos a Deus, ou então perguntamos como Deus pode ter feito tal coisa, como Deus pode ter feito isso, como ele pode ter feito aquilo, né? Nessas horas nós devemos lembrar que nós não saberíamos o que é justiça se Deus não fosse o justo. Então aqui o raciocínio que a gente poderia usar é aquele mesmo da criação do homem em Gênesis 1, 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo que nós temos de virtuoso é imagem e semelhança de Deus. Se nós temos alguma noção de justiça, isso obrigatoriamente remete a um padrão superior de justiça. Não há saída para esse pensamento. A única saída seria que eu criei minha própria justiça. Mas isso não faz sentido, porque eu me condeno. Tá? Então não há nenhuma saída para esse pensamento de que Deus é justo. Deus é justo. Se Deus não fosse justo, nós não saberíamos o que é justiça. Se a nossa justiça não procede, não é imagem e semelhança da justiça de Deus, então nós teríamos que ter criado nossa própria justiça. E a prova de que nós não criamos nossa própria justiça é que nós nos condenamos. É que você e eu, nenhum de nós vive à altura do seu próprio padrão. Você também acha que deveria ser melhor do que é de fato. Esconde as suas injustiças e aparenta ser mais justo do que é. Então só há uma saída. Porque eu sou igual, né? Porque todos nós temos uma lei interna que não fomos nós que criamos e sabemos que vivemos abaixo deste padrão que não fomos nós que criamos, né? Quem rejeita Deus vai dizer que é a sociedade que criou essa lei, que impõe essa lei sobre o ser humano. Isso é uma mera fuga, né? A sociedade não poderia ter criado este padrão moral, universal, de variações mínimas, né, com a qual nós estamos impregnados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, nós próprios atestamos que Deus é justo. Segundo, nós mesmos queremos justiça. Né? Nós queremos justiça. Eu falei isso aqui na primeira aula desse tema, né? Uma das coisas mais terríveis que nós podemos experimentar é quando perdemos completamente a fé na justiça, né? Uma das dores de viver numa sociedade moderna é não ter mais perspectiva de justiça. É saber que os malvados se darão bem e os justos se darão mal. E não haverá quem olhe por eles. Essa é uma das coisas mais dolorosas da experiência humana. Não ter mais esperança na justiça. Porém, a própria sabedoria popular nos mostra que, quando a nossa esperança na justiça fracassa, nós apelamos para Deus. Pode olhar, né? O povo comum falando, né? Agora só Deus, minha filha. Agora só Deus. Entreguei na mão de Deus, né? A justiça dos homens falha. Como é que é? A justiça tarda, mas não falha, né? Ou como dizia minha sogra, né? Peca na sala, chega na cozinha já paga. Quer dizer, tem uma justiça, né? Tem uma justiça que ela falava que antigamente a justiça era mais rápida, né? Hoje o pessoal pinta e borda, não acontece nada, né? Mas com todos esses nossos clamores, nós estamos demonstrando uma expectativa de justiça. Que na nossa própria mente, por mais malvados que sejamos, né? O meu avôzinho inocente e Hitler não podem dar em nada, né? Não podem todos ter o mesmo destino. Isso é insuportável para o nosso senso de justiça. Então esse também é um significado
do juízo final. Um outro item, letra B ali da nossa folha que ele coloca, é o fato de que nós prestaremos contas. E esse também é uma coisa que nós compreendemos muito bem, né? A palavra responsável, né? Que os adolescentes falam responsa, né? Responsa, sem querer, sem saber, estão falando latim, né? Porque a nossa palavra resposta vem de responsa, né? E responsável é o mesmo que respondível, né? Essa palavra não existe, né? Respondível, ou seja, todos nós responderemos a alguém, né? Claro, nós respondemos a muitas pessoas, né? Respondemos ao governo, à sociedade, ao auditor, à esposa, aos pais, ao pastor, ao patrão. Nós respondemos né? Não existe uma vida a quem nós não respondemos a ninguém. Mas supremamente responderemos a Deus. Esse para quem a nossa psique, né? o nosso ser aponta. Responderemos a Deus por tudo aquilo que fizemos. Jesus deixa isso claro, os apóstolos também, né? Prestaremos contas dos atos, prestaremos conta das palavras. Isso me faz estremecer, né? Há uma preocupação muito delicada nas Escrituras a respeito do falar, que eu acho que nós perdemos, né? A nossa cultura pinta e borda, e tudo é brincadeira, a gente pinta e borda, né? Podemos falar e maldizer as coisas mais escabrosas, e é tudo brincadeira, né? Há uma consciência muito delicada nas Escrituras a respeito do falar. E uma vez lá na faculdade, né, ouvindo um rabino que esteve lá, rabino mesmo, judeu, não cristão, né, ele nos fez pensar sobre um conceito judaico a respeito do falar, porque Deus criou pelo falar, né? E na perspectiva deles, o falar humano tem que estar em consonância com o falar de Deus, né? Deus falou, Deus criou, Deus abençoa pelo seu falar, por sua palavra que cria, que cura, que regenera, que santifica. Nós também, se somos salvos pela palavra, então também temos que cuidar do falar, né? E Jesus disse exatamente isso. Por tuas palavras serás salvo, por tuas palavras serás condenado, né? Então eles têm lá toda uma mística a respeito da palavra, dizendo que as nossas palavras são energias pronunciadas e que vão reverberar eternamente. Uma vez que esse som sai da minha boca, bate nos seus tímpanos, é processado pelo teu cérebro e vira uma mensagem. Mas se não bater no teu cérebro, está emitida para sempre. Está emitida para sempre, né? Então eles têm assim, e aí ouvindo um rabino falar, eu voltei para as Escrituras e pensei, por que a Bíblia é tão cuidadosa no falar, né? O salmista diz, Senhor, põe guardas nas portas dos meus lábios, né? Guarda as minhas palavras, né? Provérbios fala muito sobre as conversas tolas, o muito falar, as contendas, né? E para citar um texto do Novo Testamento, que minha mãe falava toda vez que eu falava bobagem, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu nem sabia que era torpe, mas era algo ruim. Depois de estudar as palavras, eu fui atrás para saber que era torpe, né? Eu não podia falar palavras chulas, né? Hoje os cristãos falam palavras chulas, né? Tranquilamente. E isso é algo que nós temos que pensar. Bom, diga. Minha sogra fala que esse torpe que ela pesquisou é cheiro de peixe podre. O peixe já tem um cheiro forte, né? Imagina porque que tá podre. É a questão. Então, mas olha a gravidade disso, né? Palavra que corrompe, a ideia de deterioração, né? De corromper. Paulo fala palavras que edificam, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja boa para a edificação, né? Então veja, palavras que constroem, palavras que deterioram, né?
todos nós sabemos o que uma palavra boa e uma palavra ruim podem fazer. Né? Eu não chego àquele ponto de dizer suas palavras têm poder, né? Porque a nossa palavra não é divina, ela não cria nem gera nada. Por isso não creio em confissão positiva, né? Determine, profetize, diga para o seu irmão, diga para não sei o quê, papapá. São palavras humanas, né? Elas têm apenas o poder de causar bons sentimentos ou maus sentimentos, né? Nós não somos divinos nesse sentido, né? Por Mas isso no sentido repudiamos a confissão positiva. Mas no sentido de que se falamos coisas inadequadas para os outros, nós podemos Sim. estar amaldiçoando. No sentido Nesse sentido, de influenciar, mas isso depende muito da relação, né, entre uma pessoa e outra e tal, né? Eu só não quero cair naquela coisa, numa velha doutrina, né, que fez um grande estrago, já foi, né, que é suas palavras têm poder, né, como se nós fôssemos divinos, porque isso leva à confissão positiva, né, que às vezes aparece até no nosso meio, né? Determine, declare, libero, não libero, né? Isso é teologia fundo de quintal, né? Isso não presta. Eu acho que os dois extremos são perigosos, né? As nossas palavras não têm poder divino, mas elas têm influência na pessoa. Sim, causa claro. males ou causa Sim. bênção na vida da pessoa. Isso aí. Mas isso o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente não cair nesse extremo, né, temos que ficar com o que é, digamos, razoável, correto, né? Essa questão das palavras que ferem, que influenciam, tem muito a ver com relacionamentos, né, com o poder que a gente próprio dá para a pessoa que nos feriu, né? Tudo isso pode ser corrigido por perdão, né? Entende? Então, assim, todos nós sabemos o que as palavras podem causar na nossa vida, um elogio, né, ou um xingamento. Não é a mesma coisa, né? Claro, né? Mas isso tem um poder relativo, né? Um poder da influência da pessoa sobre nós, do que ela significa para nós, do quanto eu permito, né? Uma coisa é um cara me xingar na rua, né? Outra coisa é o meu pai me xingar, pois tem uma diferença imensa, né? Se um cara me xinga no trânsito, eu nunca mais vou ver essa figura, né? Não tem impacto nenhum sobre a minha vida, né? Agora, se uma pessoa do meu círculo íntimo, uma pessoa de quem eu dependo para me sentir importante, me lança uma palavra de repúdio, né? Sim, influência, né? Mas que tem influência sobre mim. Essa influência pode ser também que a pessoa no campo humano tem esse poder de negativar no outro? Não, eu não dou... Não, estou fazendo a pergunta. Sim, eu não dou nenhuma eficácia à palavra humana. A não ser essa própria lógica imediata que é o que está aí. Que é o que ela te faz sentir ou não sentir, mas isso está ligado a uma série de fatores, né? Está ligado a uma série de fatores, de relacionamentos. Aí entram as bênçãos e tal, né? Por isso, eu estou dizendo, por isso que eu não aceito as ideias de profetiza, porque profetizar é dar uma palavra de Deus, isso é uma coisa, não banalize o termo. Se eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu te abençoo, Deus abençoe sua vida. Eu desejo que... Esse é meu desejo, entendeu? A minha palavra não tem poder de criar bênção, né? Estou abençoando em nome do Senhor, né? Então, na autoridade do Senhor, estou abençoando, promovendo e tal, mas a minha palavra não gera aquilo que eu concebi no meu coração, né? Essa é a palavra divina. A palavra divina gera. Porém, no ponto em que nós colocamos aqui, nós seremos responsáveis pelo que falamos. E aí tem um outro grau de semelhança entre nós que falamos também e Deus que fala. Porque o ser humano é o único ser que fala. E isso fala da nossa semelhança com Deus, né? Os animais se comunicam entre si, se comunicam de modo maravilhoso entre si, porém não falam. Nós falamos. E este é um ponto da nossa semelhança e imagem com Deus. Deus falou ao homem, deu a primeira palavra ao homem, e o homem também falou.
O homem respondeu ao seu Senhor. Por isso somos responsáveis. Porque toda a nossa palavra é uma resposta à imagem e semelhança que o Senhor colocou em nós. É uma resposta à imagem e semelhança que é. Oi? É uma semelhança dele comigo. Eu tenho que ser responsável porque ela é a imagem e semelhança. Exatamente. Ele é a imagem e Exato. semelhança, é por causa dessa responsabilidade. Exato. Então veja, Porque você está tanto ali só analisando aquele que Deus criou com a imagem e semelhança. Então, o fundamento é outro aí agora, que você está colocando. O fundamento é outro. Não é que as minhas palavras são divinas. É que este aqui do meu lado É a imagem e semelhança. é a imagem e semelhança de Deus. Então, o fundamento é outro. É esse. Tá? E aí, irmãos, nós temos que cuidar. A Bíblia fala não queixar-se, não julgar, não maldizer, né? Retém a vossa boca, né? Então, cuidado com isso. Ali ia falar você? É que o assunto já passou, mas você falou da justiça humana e como ela é falha. A prova disso é que ela é muito egoísta e autoinclusiva. Se Deus falasse para você, olha, eu não vou salvar ninguém. Aí o ser humano ia falar, pô, não, que isso, Senhor, não faz isso não. Aí ele resolvesse falar, pô, então eu vou salvar todo mundo. Aí o ser humano ia continuar achando injusto. Aí se ele falasse, eu vou salvar você e seus amigos, ele ia falar, beleza, agora chegou a justiça. Exato. Sim. Não dá para considerar a justiça, né? Exato. Isso mostra como nós não criamos justiça. Né? Nós não criamos a justiça última, final, nós não criamos. Ela está impregnada no nosso coração, ela norteia a nossa vida, porém nem nós andamos à altura dela. Então, isso é uma prova, uma evidência pelo menos, de que a justiça nos interpela. Né? Eu coloquei aqui um detalhe, que aliás, né, peguei ali do autor, muito interessante sobre ortodoxia e ortopraxis. Essas palavras bonitas, né, querem dizer nada mais, nada menos do que crer corretamente e agir corretamente. Né? Então, Hebreus 4, 12, 13 fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada que corta dos dois lados e penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra a qual nós fomos expostos, a palavra que nos julga, se nós nos expomos a ela. Né? A figura aqui usada em Hebreus é a figura de um sacerdote. Né? Aliás, eu pediria licença, né, para trocar a palavra espada por punhal. Né? Porque o contexto de Hebreus é o sacrifício. Então, quando ele fala juntas e medulas, ele está claramente fazendo referência ao sacerdote do Antigo Testamento, que com seu punhal, né, afiado e com sua habilidade, sabia cortar o animal de acordo com as especificações de Levíticos. Então ele fala juntas e medulas, alma e espírito. Ele coloca junto, né? Como se você estivesse vendo um sacerdote, ou pensa aí num açougueiro, né? Um açougueiro que está ali cortando, né? Tirando aquela carne de modo perfeito, com a sua habilidade e a sua faca extremamente afiada. Assim a palavra de Deus julga nossas intenções, nossos pensamentos, e até a alma e espírito, né? A palavra de Deus. Porém, no versículo 13, ele continua dizendo: não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de tratar, ou de prestar contas, ou de responder. Né? Então, essas duas coisas andando juntas, né? Crer corretamente, agir corretamente. Voltando no versículo 12 ali, Sim. você falou com relação ao sacerdote, né? Uhum. Mas dá para a gente pensar
nessa divisão alma e do espírito, então está trazendo junto, né? Uma coisa mais outra coisa. Dizer que é no campo transcendente concreto? Porque alma e espírito é algo que você não toca. Sim. Juntas e medulas são coisas tocáveis, concretas. Dá para dizer? Eu acredito que não, Seuzinho, porque a figura aqui é do sacerdócio, né? Não. Em que sentido a palavra de Deus tocaria nossas juntas e medulas concretamente? Né? No sentido físico, no sentido terapêutico? Né? É porque ele usa ali alma e espírito, daí das juntas, né? Por isso que eu pensei. Alma e Ele espírito. deu algo concreto. Eu acho que ele está fazendo uma analogia muito rica, né, entre palavra e espada. Assim como a palavra toca-nos intimamente e lança luz sobre nossos procedimentos, nossas intenções mais, né, ocultas e profundas, assim também a espada, né, fazia separação entre... Esses dias eu estava lendo um texto até texto de religião chinesa, né? Eu estou dando aula sobre taoísmo, e um dos caras falava sobre a sua profunda habilidade em, como é que fala isso? Carnear, né? Carnear o boi, né? o animal, de modo tão habilidoso que ele não precisava afiar sua faca. Ele falava, os outros têm que afiar suas facas de tanto em tanto tempo. A minha, estou com ela há 30 e tantos anos, né? Mas é tal a minha habilidade, esse é o pensamento deles e tal a minha habilidade que ela corta, né, e tal. Por quê? Porque tem um jeito certo, né, de achar o fio da carne exatamente onde está ali o encontro, etc, etc. Então, pensa nessa figura, né, de um habilidoso sacerdote ou de um habilidoso açougueiro, né, manejando ali a sua faca, o seu punhal, né, e a palavra de Deus agindo na nossa vida. De certa forma, nos julgando já. Nos julgando. Expondo-nos à justiça de Deus e nos julgando. Somos julgados. Esse é o texto lá da Santa Ceia em 1 Coríntios 11. Né? Se nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Né? Se nos deixamos julgar agora, não seremos julgados no futuro. Se não nos deixamos julgar agora, somos passíveis de julgamento no futuro. Né? Por outro lado, aquele texto também significa outra coisa. Né? Eu não julgo, também outra coisa, né? Uma segunda coisa. Eu não julgo a mim mesmo. Porque se julgo a mim mesmo, eu me isento. Né? Eu me submeto ao julgamento de outro, ao julgamento da palavra. Né? Eu confio nesse Deus que já se tornou minha justiça. E por causa disso, pode, né, manejar a sua espada habilidosamente, né, e discernir meu coração está aberto para Ele. Eu não tenho medo da justiça de Deus, porque Ele já se tornou a minha justiça. Né? Então, a relação com este, como é que fala em Hebreus? Nosso Deus é um fogo consumidor, horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo, já não é para nós um terror, mas uma esperança. Por quê? Porque nossa justiça já foi realizada. E porque já foi realizada, então eu confio plenamente nele. Eu confio plenamente no destino que ele me dará. Porque a sua misericórdia já foi amplamente demonstrada. Né? Eu não preciso ter medo da sua justiça. O autor lembra aqui uma tese de Lutero, aliás, exorta os irmãos a nesse 499º ano, tá certo? 499, né? Em inglês é mais fácil, né? Você só ordena o último número, né? Nós acabamos de entrar no... Como é que fala isso? Quinquicentésimo? Não sei como é que é o nome, os 500 anos. Sei lá. Os 500 anos da Reforma, né, o ano que vem. Né? Já estamos nele. Já começamos ele. Já foi dada a abertura na Suécia, né, numa cerimônia com luteranos e o Papa.
Pela primeira vez em 500 anos, o Papa foi numa igreja luterana na Suécia e juntos confessaram-se mutuamente, né, para dar abertura. Daqui no próximo ano pode ser que Lutero seja perdoado. Mas a abertura das teses, a primeira tese de Lutero, que ele nos lembra aqui, é a seguinte: quando nosso Senhor disse, arrependei-vos, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Aqui ele colocou penitência, né? Uma palavra que nós não usamos muito. Que fosse arrependimento. Arrependei-vos e continuai arrependidos. Né? Quer dizer, o arrependimento não é um ato isolado, mas um ato de uma vez por todas. Arrependam-se e permaneçam arrependidos. Vivam uma vida de arrependimento. As palavras penitência e arrependimento não são dignas da palavra original, né? Porque a palavra arrependimento também é arrepenitência, né? Que dá uma ideia de castigo, né? Mas a palavra original é metanous, que significa mudança de mente, conversão interna, né? A lei de Deus agora instaurada no meu íntimo, que representa uma virada, né? Uma mudança de mente, uma conversão. Todo mundo que dirige sabe o que é conversão, né? Proibido converter à direita, proibido converter à esquerda, né? Conversão perigosa, né? Não tem conversão perigosa, né, no Evangelho. Mas converter é mudar de direção e manter-se nessa direção. Não faz sentido fazer um movimento e depois voltar para o antigo caminho, né? Então Lutero nos lembra aqui que quando nosso Senhor disse sua primeira palavra, primeira pregação de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho, tá? Esta palavra significa não um ato isolado, porém uma virada e a permanência nessa nova direção, né? Que descreve então a nossa vida de justiça, a nossa vida que opera justiça. Ok? Mas, bom, aqui ele fala das vitórias, né? Vitória da justiça, vitória da verdade, já falamos sobre isso, né? Sobre a nossa expectativa, né? O amor vencerá o ódio, vencerá a indiferença, já falei também bastante. Aqui tem um texto muito importante, virando aqui a folha logo no começo, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse é um texto a ser consumido com moderação, né? Consuma com moderação, né? 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas por obra e com honestidade, com verdade. Nisto conheceremos que somos dele. E perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, isso é julgamento. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então é muito bonito esses textos do Novo Testamento que associam de modo indissolúvel nossa fé à operação da fé, né? Uma fé operativa, uma fé que leva à ação, né?
Um outro texto desse mesmo naipe, né, é aquele de Tiago, capítulo 2, que também vai aparecer aí em algum lugar, quando ele fala, versículo 14, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé, essa fé morta, salvar? Se um irmão ou irmã estiverem carecendo de roupa, de agasalho, necessitados do alimento para o seu dia, e alguém lhe disser, meus irmãos, graça e paz, né? Paz o Senhor seja contigo, boa semana, ide, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não operar, é morta, inútil e não vale para nada. Né? É muito interessante essas confrontações que nos levam à operatividade. Operatividade. Como dizia o nosso pastor em Maringá, quando eu era presbiteriano. A maldade dos cristãos é mais má do que a dos ímpios. A impiedade dos cristãos é mais ímpia do que a dos ímpios. Tá? Quando nós que somos filhos do amor somos indiferentes, isso dói mais do que quando o ímpio é indiferente. Porque do ímpio não se espera bondade e amor. Do cristão se espera. Né? E se tem uma coisa que vai participar do nosso julgamento, é esta disfunção, essa doença entre aquele a quem juramos representar, né, e aquilo que o mundo lê em nós. Né? Isso é parte inerente do nosso desempenho, do nosso testemunho. Discrepância entre o falar e o agir. Isso é algo que nós temos que assumir. Né? Temos que parar de ficar pensando, meu Deus, os crentes, as igrejas e o mundo que não nos honra e tal, né? E deixar a palavra de Deus, o punhal afiado de 2 gumes, nos cortar, nos ferir. Não fugir dele. Ouvi isso da boca de um professor meu, padre. Né? Ouvi isso da boca dele. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Mas você se submete a ela? Você convive com ela? Se deixa cortar? Você se deixa cortar por ela? Né? Porque uma faca aqui, que corta a folha de papel, aqui não corta. Né? Ela só corta se ela entrar em contato. Aí corta. Se não entrar em contato, não corta. Né? Então nós podemos andar com a palavra, porém não deixarmos ela nos cortar, nos ferir. Né? Aí pense no bisturi do cirurgião, né? E corta. Não corta para matar, corta para curar, para aperfeiçoar, para limpar. O agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que produz fruto, meu pai corta para que produza mais fruta ainda. Né? Então não é um corte para matar, é um corte para aperfeiçoar, para disciplinar. Nós temos que nos expor à palavra de Deus. Machuca o pai. Machuca. Mas é o nosso Pai eterno, né? O nosso Pai eterno, né? Que está fazendo em nós o maior milagre de colocar pecadores na sua família. E o trabalho é grande. Né? Colocar pessoas do nosso nível, da nossa natureza, né? As criaturas imperfeitas, para viver na família de Deus é muito trabalho. Também que é o trabalho dele, né? Nós temos apenas que, como disse, se juntarmos, né, Hebreus 4:12, o punhal, com Romanos 12:1, né? Oferecei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? O Romeu Cordeiro, um pregador que eu ouço bastante, ele fala o seguinte: meu irmão, se você quiser ficar em pé, eu não me deito na mesa do sacrifício, eu não me submeto à operação do Espírito Santo, o Senhor não vai te arrastar. Ele não vai te amarrar na mesa. O convite de Romanos 12 é: meus irmãos, ofereçam-se a Ele como sacrifício. Ofereçam-se a Ele.
né? Vocês, numa relação de amor, de confiança, vocês mesmos subam na mesa e se deitem. E deixem o Espírito Santo fazer o trabalho dele, obviamente usando a figura do sacrifício, né? Assim como Jesus entregou-se ao Pai, né? Seja feita, Senhor, a sua vontade. Entregou-se ao Pai, né? Poderia ter resistido, não resistiu, né? Nós também somos convidados a, uma vez salvos por Cristo, entregarmos-nos a Ele em submissão, né? Trabalharmos a nossa submissão, né? Não se dê por submisso automaticamente. Não se presuma submisso, né? Mas ore a Deus para ser mais submisso, mais baixo, mais submisso, mais submisso. Quanto mais submisso, mais perto de Cristo, porque ninguém obedeceu como Ele, né? Quanto mais obediente a Cristo, mais perto dele, porque Ele é o exemplo máximo da obediência. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém nunca vai chegar perto disso, né? Então não se presuma submisso, né? Mas aceite a ferida. Como diz Paulo, acho que em 2 Coríntios 8, né? Eu estou falando algo que vai lhes causar tristeza, mas não é a tristeza do mundo. A tristeza do mundo é mortal, é a tristeza do Espírito, aquela que leva ao arrependimento e à confissão. Existe uma dificuldade aí no nosso meio, pegando esse gancho de Lutero, que diz que a gente tem essa demanda de contínuo arrependimento. Só que quando você vive no meio cristão, você é bombardeado que você é justo, você é santo, você é justo, você é santo. E você perde essa dimensão de você não ter delegação para praticar a justiça, ser juiz. E aí é muito fácil de partir para o justiçamento. Exatamente. De ser intolerante e estar toda hora com o dedo pro outro, né? É um risco, como você falou aquela hora, é um risco que corremos, né? O perdão de Deus nos julga. O perdão de Deus nos julga. Porque somos habilitados como filho de Deus por misericórdia, como já li aqui hoje, né? Ninguém se gloriará. É pela graça. Né? O que faremos com isso, né? Se cairemos nesse justiçamento ou na misericórdia, né? É um fruto, né? É um fruto. A maneira como nos conduziremos uma vez perdoados, né? Bom, vamos indo em frente. No final quero fazer uma pergunta que aqui eu deixei em branco, né? Para refletir, né? Agora eu já tenho ela. Helena. Eu estava pensando aqui de que maneira eu posso eu vou usar esse termo, mas não é bem o que eu queria, me vacinar a palavra, deixar que a palavra me fira. Porque muitas vezes eu estou num ambiente em que eu posso parecer melhor ainda do que os meus irmãos, no sentido que eu venho na escola bíblica, eles não. No sentido que, como é que eu vou expressar? O nível está aqui, geral, e eu estou aqui. Isso também é uma vacinação contra a palavra, porque eu vou me nivelar pelo mais baixo. Então, eu estou bem ainda. Sim. Isso pode criar um comodismo que me faça me vacinar contra a palavra, criar um anticorpo contra a palavra. Eu acredito que aí tem a ver com o nosso julgamento, né? O nosso julgamento mútuo, né? Paulo fala: quem está em pé, cuidado para que não caia, né? Então, assim, a nossa resposta a Deus em primeiro lugar, eu acho que é o corte definitivo, né? Que não nos permitirá nunca sermos juízes dos outros. Deixa eu ver se o texto aqui de 1 Coríntios nos ajuda, aquele texto da ceia que eu já falei para vocês. Ele fala para que o homem examine-se, pois o homem é a si mesmo. Examine-se a si mesmo, ou seja, não é um autojuízo. Eu olhar para mim com os meus botões e dizer: cara, você está legal, né?
Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo diante do seu Senhor. Você está diante do seu Senhor crucificado. Né? Você está diante dessa justiça de Deus. Você está celebrando essa justiça. Né? Você está se expondo a ela. Então examine-se, pois, o homem ali e tal. Daí ele fala do come e bebe, papapá, né? Alguns ficam doentes, tal. Versículo 31. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse texto eu entendo ele de duas formas. Se eu já julgo a mim mesmo, se eu me exponho constantemente ao exame, no futuro eu não serei julgado. Porque eu estarei ok. Né? Eu estarei já sendo julgado, já sendo corrigido. Portanto, não passível de julgamento futuro. Ou, de outra forma, se eu julgo a mim mesmo, não me condeno. Ora, se eu julgo a mim mesmo, eu vou dizer, cara, você está legal, olha os outros ao redor. Né? É o que ele está falando. Né? Eu vou dizer, pô, eu oro mais, eles não oram, eu leio a Bíblia, eles não, eu faço isso, eles não fazem, eles não fazem. Então, eu me aprovo. Né? Então, entenderam isso? O texto tem dois sentidos. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, aliás, quando somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Desculpa, eu li errado. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então é isso. Né? A meu ver, não sei se é algo sutil, me parece. Né? Expor-se a Cristo. Né? Expor-se a Cristo não permite nenhuma jactância, para usar uma palavra da linguagem formal, nenhum orgulho, nenhuma vaidade. Né? Porque não há vanglória, né, diante de Deus. Porque Ele nos julga. E o fato de Ele nos julgar, nos disciplinar, impedirá, garantirá que nós não seremos condenados com o mundo. Porque o mundo não se submete ao juízo de Deus, à justiça de Deus. Então talvez isso aqui ajude. Mas eu não sei se eu quis dizer no sentido de jactância, de orgulho, não. Mas comparação com o outro, né? É Usar o mais outro um como critério. comodismo, assim, tipo, tá bom, tipo assim, eu tô exagerando, sendo radical. Falta de pra referência, que isso, né? O Eliseu tá exagerando, né? Meu marido tá exagerando. Então, sabe, tipo assim, não, todo mundo é light e vai dar tudo certo no final. Não, talvez isso seria um efeito, né? Esse comodismo seria um efeito de eu me comparar com os outros e pensar, não, eu jejuo mais do que eles, é o fariseu, né? O fariseu e o publicano, né? Eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esses outros irmãos, né? Que não vão, não fazem, não sei o quê, nunca leram a Bíblia, eu já li não sei quantas vezes e tal. Quer dizer, esse orgulho, né? Ele tem que morrer quando você se depara, né, com o seu Senhor. Então, assim, espelhar-se no Senhor, acho que é a pedra de toque que não permitirá nenhuma vaidade. Por outro lado, nós ficamos meio que sem referência. Né? Então, uma comunidade inteira pode adoecer por falta de referência. Como é ser cristão? Porque daí aquele que é diferente vai atrapalhar. O outro vai se sentir desestimulado, vai ser desconfortável. Exato. O outro, eu tinha uma amiga Exato. que me deixava desconfortável, Sim. né? No É seminário. bom, né? Porque daí ela era muito exagerada, entre aspas, né? Orava muito, né? Me constrangia. Para de orar tanto, você está me atrapalhando. Então assim, constrange. E o mais constrangedor é que ela agia assim como se eu fosse aqui, ela aqui. Poxa, daí é pior ainda, né? Tipo assim, a pessoa é tão boa, tão humilde. Que ainda se julga, eu estou me sentindo ruim perto dela, e ela ainda se julga humilde e me exalta. Então a gente tem a desculpa de não fazer muito para não deixar o outro desconfortável. Eu entendo isso daí como uma questão de referência, né? Já falei aqui numa aula passada a questão dos santos católicos, né? Que são apresentados como modelos de fé e de piedade. Né? Nós não canonizamos ninguém, ok? Não devemos mesmo, né? Não faz parte da nossa tradição cristã correr o risco de colocar, né, intermediadores ou intercessores entre nós e Cristo.
Nós preservamos a obra de Cristo como sendo única e exclusiva. E ninguém tem tamanho para colocar-se sequer próximo do que ele fez, né? Por outro lado, nós ficamos sem referências, né? Nós somos todos órfãos, né, de referência, né? Porque ninguém tem coragem de dizer: eu tenho buscado a Deus nessa área, eu tenho obtido vitórias nessa área, né? E eu estou disposto a compartilhar com quem quiser conversar comigo, debater comigo. Eu tenho obtido vitórias consideráveis, eu posso ajudar, né? A gente, não sei por que razão, por timidez ou por medo de vaidade ou alguma coisa assim, nós somos todos anônimos, né? Não olhe para mim, olhe para Deus e tal, eu sou fraco, sou pecador e tal, e ninguém se ajuda, né? Então, quem sabe, numa postura humilde e espiritual, nós podemos